Já conhece a loja do canal Operação Policial? Aqui você encontra todos os produtos com as marcas das nossas séries. São canecas, cadernos de anotação, cadernos universitários, canetas e muito mais. Aliás, que tal começar a sua coleção agora mesmo? Já conhece a loja do canal Operação Policial? Aqui você encontra todos os produtos com as marcas das nossas séries. São canecas, cadernos de anotação, cadernos universitários, canetas e muito mais. Aliás, que tal começar a sua coleção agora mesmo? No dia 25 de abril de 2022, uma cena de latrocínio gravada por câmeras de segurança paralisou o Brasil. Com vídeo e som, tudo foi captado como num programa de realidade. Dois jovens andavam por uma rua no bairro do Jabaquara, em São Paulo, quando um falso entregador de comida vem na direção do casal. Com uma arma na mão, Axel Gabriel de Holanda Pérez, de 23 anos, aborda Renan Silva Loureiro, de 20 anos, e sua namorada. Com altivez e maldade, Axel mostra que ele é quem detém o poder ao mostrar seu revólver e fazer Renan ficar de joelhos. Já de posse do celular do rapaz, o falso entregador vai em direção à garota. Renan tenta intervir e acaba sendo alvejado ali mesmo, no meio da rua, na frente da namorada. Depois de ter matado Renan, Axel pega o celular da garota, sobe na sua moto e corre pela rua. Bem próximo, ele vê uma viatura da PM. O motoqueiro então dá meia volta, passa novamente pelas suas vítimas e some por uma rua escura. Quase que no mesmo momento, a delegacia do DEIC de São Paulo, especializada em latrocínio, se mobiliza para chegar até Axel. Com a investigação sigilosa, em apenas uma semana, o falso entregador que tinha seu rosto protegido pelo capacete foi descoberto. Com a disfarçatez que apenas os maus conseguem ter, Axel, já na delegacia de polícia, diz que ele atirou em Renan por ter se assustado com um rapaz vindo em sua direção, ao mesmo tempo que, quando questionado de toda a sua ação, o falso entregador responde que não se lembra de muita coisa. Ou seja, mais um episódio em que a vítima é colocada como sua própria algoz aos olhos do criminoso, que parece sempre zombar de toda a sociedade. Olá, eu sou Beto Ribeiro, do programa Investigação Criminal, e eu converso agora com o Dr. Rogério Tomás, que é o titular da Delegacia de Latrocínios do DEIC, e com o Dr. Tiago Delgado, que é o presidente do inquérito do caso, que a gente chama de ou de falso entregador, ou caso Renan, que é o nome da vítima. Muito obrigado pelo tempo de vocês. E vamos aqui tentar ver como é que a gente faz esse jogo aqui de conversa nós três. Começando com o Dr. Tiago. Dr. Tiago, eu vou com o senhor com a pergunta clássica do programa já. Que caso é esse? Esse caso que vitimou Renan Silva Loureiro, jovem de 23 anos, ocorreu no dia 25 de abril, por volta das 22h38, no bairro do Jabaquara. Ele, após sair do trabalho, acompanhado de sua namorada, desceram na estação do metrô e caminhavam em direção à residência da namorada da vítima, do Renan. Em dado momento, eles foram abordados por um indivíduo que estava a bordo de um motociclo, carregando uma mochila de entregador. Passou por eles, chegou a subir uma rua paralela e retornou realizando a abordagem. No momento dessa abordagem, ele já com a arma em punho, pede os telefones celulares das vítimas, valores, para que fosse entregue. As vítimas chegam a esboçar uma reação de fuga. No entanto, ele logo desembarca da moto e chega a segurar a vítima fatal, o Renan. Subjuga ele de joelhos ali naquele momento e subtrai o aparelho celular dele. A namorada da vítima chegou a tentar correr um pouco, mas logo retornou, viu que o Renan estava naquela situação, retornou ali o acompanhando. Nesse momento, o autor do crime
pede o aparelho celular dela. O Renan tira a mochila. No momento em que ele está ajoelhado, já há um disparo para o alto, né, demonstrando ali a violência da ação. No momento em que ele pede o aparelho celular da outra vítima, da namorada do Renan, o Renan solta a mochila e tenta ficar entre ambos. Nesse instante, o autor passa a efetuar novos disparos e aí sim a vítima tenta, de fato, retirar a arma dele, mas é atingido no rosto, cai na via pública ali, vindo a óbito posteriormente. O autor ainda subtrai o aparelho celular da namorada da vítima, né? Também vítima de um roubo, monta no motociclo e empreende fuga. E ali começa uma saga, porque tomou um nível de proporção nacional praticamente, porque foram cenas muito impactantes para quem assistiu, porque era uma cena que poderia literalmente ter acontecido com qualquer um. Mas antes da gente entrar na investigação, doutor Rogério, por que o DEIC entra nesse caso? Então, aqui no DEIC tem uma delegacia especializada nas investigações de crimes de roubos e latrocínios. A gente é acionado, basicamente, quando ou o DHPP atende a ocorrência do latrocínio no local, como foi esse caso do Renan, que o DHPP com o GEACRIM atendeu o local, aí isso é remetido já no dia seguinte para cá, para a delegacia, iniciam-se as investigações. Ou quando o distrito, por 30 dias, não consegue evoluir na investigação, ela é encaminhada para a delegacia para a gente dar seguimentos, nos casos de roubo seguido de morte. Ou seja, todos os latrocínios da cidade de São Paulo, se estiverem sendo investigados pela delegacia local, depois de 30 dias vem para cá, caso não tenham tido... É isso que eu entendi? Isso, mas se a delegacia ela tem uma evolução na investigação, ele pode ser investigado pelas delegacias territoriais. Quando não tem essa evolução, normalmente eles encaminham para cá. Acontece de encaminhar depois de vários meses, né? Isso não é obedecido de uma forma rigorosa, assim. Para a gente começar a entender o caso, eu sempre gosto de ir pela vítima, porque eu acho que é a pessoa que perdeu o seu bem mais precioso, no caso de latrocínio, a própria vida. Então, me ajuda a desenhar. Você já me contou um pouco quem era o Renan no começo da conversa, mas quais outros detalhes do Renan? O que ele fazia? Quem era essa pessoa? Nós temos poucos detalhes sobre os hábitos de vida dele, né? Nós acabamos tendo bastante contato com os familiares, que desde o início, né, confiaram no nosso trabalho, na investigação que foi realizada. Mas o que nós podemos falar é que era um estudante, trabalhava, já em que pese a pouca idade tinha muita responsabilidade, tinha um irmão mais novo também e trabalhava nessa rede de restaurantes, né? E já há 2 anos já havia sido promovido, já era supervisor, acho que do turno dele. Menino trabalhador que infelizmente teve a vida ceifada de forma tão violenta ali naquele momento. E tem mais de uma vítima também, apesar de não ter perdido a vida, a namorada do Renan é uma outra vítima também. Sim, ela teve o celular subtraído, viveu essa situação traumática toda ali, né, em loco. Ela também trabalhava com ele nessa rede, acho que em uma outra loja. Estavam retornando para a casa dela ali, eles estavam a pouco menos de 200 metros da casa dela. Normalmente os pais dela buscavam eles na estação do metrô quando eles retornavam mais tarde, mas naquele dia eles optaram por retornar ali a pé, né, talvez para não incomodá-los, e acabou ocorrendo esse fato trágico. Ali é uma região perigosa, tem muito assalto, como que é aquela região? Então, a região do Jabaquara, ali próximo à estação, é alvo de várias ações aí, de roubo de celular. As estatísticas, elas apresentam ali um elevado número de roubos naquela região. Pequenos roubos, né? Basicamente celular ou relógio, carteira. Ou seja, o assalto pelo qual o Renan estava passando. Sim. Só que sem a morte. Sim. Aquele era um local que o Renan ia todo dia, pelo que você me conta, é um local conhecido. Então, ele estava até um pouco mais tranquilo passando por ali? Eles passavam rotineiramente ali no retorno, né,
do trabalho, por vezes acompanhados do genitor da namorada dele, por vezes só eles caminhando ali a pé. Eu posso complementar? Deve, sempre. A questão é assim, a família, apesar da proximidade da residência dos familiares ali da estação do metrô, cerca de 200, 300 metros, eles não achavam esse trajeto tão tranquilo, porque por vezes o pai preferia pegar o veículo e ir buscar eles na estação, embora a curta distância, mas pelo perigo mesmo das ações que ocorriam ali, né? Com medo deles serem vítimas de roubo. É porque 200, 300 metros é muito curto, é muito pouco, né, para você ter que se preocupar em buscar. Sim. Essa investigação, pelo menos aos meus olhos, eu acho que de todas as pessoas que acompanharam desde o início, porque esse foi um crime que foi um reality show, porque do momento que ele acontece até o momento da prisão, tudo foi muito online. A gente acompanhou, a gente aqui de fora conseguiu acompanhar passo a passo, praticamente, de cada dia a dia, da morte até a prisão do autor. Como que vocês conseguiram chegar tão rápido assim ao criminoso? Então, imediatamente no dia seguinte, né, a gente já iniciou a investigação, mas sendo comunicado quando o DHPP vai até o local, é expedida uma mensagem de assessoramento do distrito da área, né, para eles irem atender a ocorrência. Concomitantemente, a gente também recebe a informação que não é um homicídio, é um latrocínio. Então, a delegacia já entra em alerta com relação à ocorrência. Aí foi determinado que as equipes passassem a perseguir o local ali, a região, diligenciar na região ali, em busca de imagens. E aí isso foi feito. Não só as imagens que foram divulgadas pela imprensa do crime em si, que chocou até por ter áudio, né, nessa imagem, a gente foi atrás de outras imagens para tentar traçar a rota de fuga do autor. E isso as equipes conseguiram, levantando passo a passo o caminho, o trajeto que ele percorreu do crime até a residência dele. Então a gente não conseguiu a imagem dele entrando na residência, mas a gente já conseguiu identificar o bairro que ele residiria. Então a investigação inicia-se disso. Câmera a câmera, vocês foram ver? Foram atrás de câmera a câmera, rua a rua, até chegar mais ou menos à região onde que provavelmente seria o local de residência do autor. Nisso já apontou o bairro do Americanópolis, que era o local onde o Axel residia. Ele levou o celular do Renan e da namorada ou só da namorada? Ele levou o celular dos dois. Vocês usaram Airbus também para achar esses celulares ou isso não foi necessário ou foi impossível? Foi efetuada a tentativa, mas até depois, com a prisão do Axel, a gente ficou sabendo que ele dispensou os celulares na própria rota de fuga. Quando ele se dá ali, porque na investigação a gente observa que ele era um ladrão contumaz, porque não teve só esse caso. Ele praticava outros roubos. Nesse caso, aconteceu o latrocínio. Mas ele percebendo do que ele tinha feito, na rota de fuga, ele dispensa esses celulares. Provavelmente já para que não fosse feita essa investigação chegasse nele, né? Ou seja, a grande motivação dele podia ser jogada fora. O roubo, até o roubo era dispensável. A vida do Renan aí é um comentário meu. Porque ele faz tudo isso para roubar 2 celulares e ainda joga o celular fora, né? Não fica nem com ele. Ele estava numa moto também. Essa moto ajudou a chegar, a placa era fria. De quem era essa moto? Então, essa motocicleta nós não conseguimos encontrá-la, né? Ela é um dos objetos da investigação. Logo depois do acionamento que nós recebemos, a gente já foi se comunicando entre nós e, a partir daquilo que foi colhido, tinham 3 pontos principais na investigação. O trajeto, que foi todo refeito, os objetos subtraídos, os aparelhos telefônicos e possíveis materiais colhidos no local, pela perícia realizada pelo GEACRIM. Que tipo de naquela material? Data. Material genético, né, que poderia ter ficado em algum ponto específico ali. Do autor. Do autor. E a vítima, o projétil, ficou alojado nele. Então, caso posteriormente, e foi o que ocorreu,
a gente apreendesse a arma de fogo, poderia haver um confronto balístico. Esses foram os 3 pontos principais. A moto foi objeto de investigação, nós não conseguimos encontrar a moto. Ele não, em nenhum momento, ele indicou para a gente de quem seria essa motocicleta, onde poderia estar escondido. Fizemos diversas diligências, mas não conseguimos encontrar a moto. O que se mostrou dispensável no curso da investigação, depois de todo o material que nós colhemos. Aí vocês, então tinham imaginado, de repente, pela placa da moto, chegasse até a casa dele, mas não era dele a moto? Na imagem, já se verifica que o motociclo não tinha placa, né? E então, nós não conseguíamos chegar nele, naquele momento ali, pelo motociclo, né? Por isso, essas diligências iniciais de tentativa de reconstrução do trajeto posterior à prática criminosa. E, de acordo com as imagens que foram colhidas, já deu para traçar ali mais ou menos uma região onde ele poderia residir. Mas daí então vocês vão pelas câmeras chegando até o bairro de Americanópolis. Isso. Como é que vocês chegam até a casa dele? O que vocês puderem me contar, é claro. Não. Tem partes aí que são segredo de uma boa investigação que a gente também não quer que o bandido conheça os segredos da investigação da polícia. Então, é concomitante a essa pesquisa do trajeto de fuga aí do autor, aportou na delegacia uma denúncia dando conta que poderia ser o autor do crime seria uma pessoa de prenome Axel Pérez. Uma denúncia anônima? Uma denúncia anônima, via 181. Né? Só que dava Axel Pérez e dava um endereço, né, de uma residência. Aí nós fizemos todos um levantamento em bancos de dados nossos, pesquisas, aí chegamos na identificação do Axel Gabriel da Silva Pérez, é isso? Acho que é o nome dele, né? E aí chegamos na identificação dele, conseguimos obter uma foto, conseguimos identificar que esse endereço, na verdade, era um endereço do pai dele. E aí levantamos um outro endereço que seria o endereço que ele residia, que seria o endereço da avó, e passamos a monitorar esses 2 endereços. Antes da gente fazer essa diligência também, nós entramos em contato com a namorada. A namorada teve até aqui na delegacia. A namorada do Renan, né? Do Renan. E ela efetuou um reconhecimento dessa fotografia do que a gente tinha do Axel. Fizemos, juntamente com o setor de arte forense do departamento, uma montagem da foto dele com um capacete para facilitar o reconhecimento pela vítima. E aí ela reconheceu essa faixa dos olhos aquela parte aqui. Que fica exibida no capacete, como sendo do autor do crime, como provável, né, até então. E aí nesse monitoramento que estava sendo feito pelas equipes, eles fizeram uma incursão nessa residência, uma vez que em dado momento o pai, acho que fica próximo à porta da residência, e a equipe tenta fazer a abordagem dele para poder levantar mais informações. Só que ele corre. O pai? O pai corre, E aí a equipe, estranhando a reação, entra no sentido de persegui-lo, né? E aí se depara no imóvel dele, ele some, só que a residência permanece aberta. Aí, como a residência está aberta, eles procuram uma testemunha, um vizinho, que acompanham eles a entrarem na residência. Esse vizinho acompanha, onde é localizado na residência do pai a arma, a jaqueta e a bag que ele utilizou no dia do crime, que o Axel utilizou. O pai sabia que o filho tinha feito? Posteriormente, ao ele prestar declarações na delegacia, ele alega que não sabia, que o filho escondeu essas coisas na casa sem o conhecimento dele. Correu por quê, então? Aí, o pai também tem problema com a polícia, não? Não, o pai acho que tem uma passagem criminal no Mato Grosso do Sul. A gente nem conseguiu saber o artigo, o porquê que era essa passagem, mas não era procurado, não era nada. Então a fuga foi uma coisa que estranhou mesmo. Então nesse momento vocês encontram aquela mochila de entregador, que é a bag, a jaqueta e a arma. E a arma. Isso são provas importantes. O que vocês fizeram com esse material? A denúncia anônima chega como? Quarta-feira,
O crime foi que dia da semana? Segunda-feira, dia 25. De 25 de abril, 25 de abril de 2022. Isso. Agora. Dia 26 de abril, nós iniciamos essas diligências, que é a reconstrução do trajeto com equipes ali pela região. Surge um prenome inicialmente Gabriel, mas do tamanho da região seria algo inviável. No dia seguinte, no dia 27, na quarta-feira por volta das 15 horas, aportou a denúncia anônima, indicando uma residência, o numeral dessa residência, e que o autor seria Gabriel Pérez, filho de Kleber, indicando o prenome do pai. As equipes nossas passaram a fazer pesquisas na base e outras equipes já estavam próximas ao local. Por essa reconstrução, já estava ali diligenciando naquela região. Quando surge essa denúncia, a pesquisa e a qualificação de Axel Gabriel Pérez de Holanda, se não me engano, filho de Kleber. No momento que as equipes passam a diligenciar nesse primeiro local, nessa residência, essa fuga, a equipe ingressa na residência acompanhada de uma testemunha. Foi encontrado uma arma embaixo de um fundo no fogão e a bag de entregador em cima de um aparador na cozinha e a jaqueta pendurada em uma espécie de vitrô. Nesse momento a gente passa já a ter um comparativo com as imagens, né? Indícios bem fortes. A todo momento a gente em contato já passa a diligenciar em um segundo endereço que seria da avó dele. Só uma coisa, nesse material, na jaqueta, tinha sangue, tinha material? Nesse material, inicialmente, a gente não conseguiu vislumbrar, porque são micropontos, né? Mas, a todo momento, a gente, em contato, inclusive com os peritos do Departamento de Homicídios, tomamos todas as cautelas devidas para manuseio desse material. E passamos a diligenciar no segundo endereço, que seria da avó dele, onde ele, de fato, residia. Nesse endereço também foi nos franqueada a entrada. A avó deixou entrar? A avó, a tia, e nesse endereço foram apreendidos objetos pessoais dele, para também colheita de material, objetos que nos levaram posteriormente a esclarecimento de outros crimes. De outros crimes cometidos por ele? Por ele também. E pares de tênis, né? Que nós tínhamos também, inclusive, a característica do tênis usado. Também respeitando o manuseio disso, foi trazido para a unidade. Os peritos já compareceram aqui na sede do DEIC, nos auxiliaram e levaram para a base deles para a realização da análise desses objetos, onde foram colhidos os materiais para posterior submissão ao exame de DNA. Então, nesse momento, vocês encontram esses acessórios que eram do possível autor, vocês ainda não tinham a garantia que era ele, mas não tinha o autor. A partir de então nós passamos a ter um suspeito, já no dia seguinte estava marcada, né, a oitiva da namorada da vítima, que veio acompanhada dos familiares. Ela reconheceu os objetos e aí o Dr. Rogério, naquele momento, aquilo foi um dia depois do sepultamento, né? 2 dias depois do fato. Então, lidar com a família naquela situação ali com ela exigia bastante cuidado nosso, né? E foi pedido para o setor de arte forense para que fosse reproduzida a foto dele com um capacete. E na hora que o Dr. Rogério mostrou para ela, assim, foi algo bem marcante, né? A reação dela, porque ele tem traços bem característicos, né? Mesmo de capacete ali, seria algo que ela poderia ter assimilado, como de fato ela assimilou, demonstrando bastante força ali, acabou sendo fundamental nas nossas diligências. Tanto que já, diante de todos esses objetos apreendidos, a oitiva dela, a gente representou pela prisão temporária do Axel Gabriel Pérez. Que vocês não sabiam onde estava? Não, o paradeiro dele até então era desconhecido. Como que vocês chegam? Como que ou ele se entrega, vocês chegam até ele? Como é que é o momento
do encontro com o Axel? Tá. O Axel, na verdade, não só o departamento, mas a partir do momento Passou a ser o mais procurado. como houve a identificação dele, isso foi divulgado, que a polícia tinha chegado no autor, inclusive foi exposta a qualificação dele. Tinha foto dele por todos os lugares, eu lembro. Então não era só o departamento em si que estava procurando ele, mas toda a polícia estava procurando ele pela repercussão que o caso teve. Nisso, todos os endereços conhecidos de familiares foram checados, não só por nós, mas por outras delegacias. Endereços até na praia, onde a mãe residia, foi verificado. Então, existia um cerco muito grande para os endereços conhecidos da família dele. Nisso, entrou em contato uma advogada com a delegacia, ela veio nos procurar, dizendo que ela sabia do paradeiro do cliente dela. Ele já tinha uma advogada, então. E aí ela queria combinar como que ele poderia ser feita essa apresentação dele, né? E aí a gente, inicialmente ele iria se apresentar naquela noite, né? Foi no dia 28. 28. Ele ia apresentar na noite, passamos Foi a o madrugada. dia que foi pedida temporária, inclusive. Né? Passamos a madrugada inteira aguardando a apresentação dele aqui, alegando que ele estava no litoral, tal, que estaria vindo. Mas em momento nenhum nega a autoria. Não negava a autoria. E aí, inclusive, ele é réu confesso do crime. Mas nesse momento que a advogada está entrando em contato com a delegacia, ela não entra em contato, não, vou levar meu cliente, mas ele não tem nada a ver com isso. De fato, ela na negociação para entregar o cliente dela, já se assumia que ele era o autor do crime. Sim, na própria negociação ela já se apresentou como advogada e do autor, que ele era o autor do crime e tal. Aí nós aguardamos por várias horas, mais de 8 horas, a apresentação dele no dia 28 e cada hora isso ia sendo prorrogado, né? Não, vai vir daqui 2 horas, daqui 3 horas. Aí quando foi umas 5 horas da manhã, a gente, não vai se apresentar, então nós vamos continuar a busca. E assim foi feito, as equipes continuaram nas ruas. Quando pela manhã a advogada novamente fez um contato com a equipe, falando, e com o Dr. Tiago, falando que agora era certo, que a mãe tinha vindo do litoral tal, para que ele fosse entregue. E aí foi combinado um local na zona leste de São Paulo, onde a equipe permaneceu e ele chegou lá para ser entregue. E aí veio para o DEIC? Aí veio para o DEIC. Perguntas antes. A tia e a avó dele sabiam o que ele tinha feito ou para elas também foi surpresa? A partir daquele momento... Quando você chegou na casa delas... Elas passaram a saber da gravidade do que era investigado. Né? E se bobear, elas viram inclusive as imagens. Porque todo mundo viu aquelas imagens da morte do Renan. Elas conheciam as imagens. Chega naquela hora, logo em seguida aos disparos, chega uma viatura da PM, da Polícia Militar. É muito o seguinte, ele entra na moto, ele sai, entra numa ruela ali e a polícia chega. Sim. Esse carro, esses policiais militares perseguiram ele, chegaram a quase pegar ele. Foi de ajuda para a investigação ou não teve participação deles no ato? Inclusive no interrogatório dele, ele fala desse fato que ele sobe a rua, só que ele visualizou a viatura da Polícia Militar na outra quadra. Então ele retorna, por isso ele passa novamente ao local ali do crime e continua a fuga dele. E essa mesma viatura é a primeira que chega para atender a ocorrência ali. Mas não perseguiu ele? Não houve perseguição. Não houve nada? Não. Ou seja, se não tivessem essas câmeras de segurança hoje, teria sido mais difícil de chegar até o autor. As câmeras foram vitais. As câmeras são fundamentais, né? E até a repercussão se dá tanto pelas imagens quanto por conter o áudio ali, né? Não, mas eu digo assim, vocês foram fazendo o trajeto dele, Sim. Você conseguiu construir um Esse é mais um crime que eu vejo de construção pelas câmeras. As câmeras hoje são fundamentais para uma boa investigação ou para uma investigação mais rápida. Eu quero dizer que a câmera hoje é uma boa aliada. Esse protocolo,
Eu já estive nessa delegacia, não como titular, mas trabalhando por 4 anos anteriormente. E esse protocolo de seguir o trajeto por câmeras, a gente já adotava em outros casos. E foi sendo eficaz nas investigações. Então, esse não é o único que a gente chega ao possível paradeiro do autor com auxílio das câmeras. Então, até em um caso, já nessa retorno nosso à delegacia, teve um caso anterior também que a gente esclareceu, mas esse a gente conseguiu fazer a reconstrução até a casa do autor, do local do crime até a casa dele. A gente vai entrar nas oitivas dele e tudo mais, para a gente saber o que ele falou, mas ele vestia algo que já está muito, vou dizer, nacionalizado, porque inclusive agora chegaram até mim umas imagens de pseudos entregadores em Ipanema, tem também em outros estados e tal. Ele era de fato um entregador ou ele nunca passou perto do aplicativo de entregas? Das informações que nós tivemos, ele nunca foi entregador, né? Infelizmente, isso acaba maculando a imagem de pessoas tão fundamentais, profissionais tão fundamentais no nosso dia a dia, e acabam usando esse subterfúgio. A gente vê a quantidade de roubos hoje praticados por indivíduos em motocicleta, às vezes sozinho, ou normalmente com garupa, com mochilas de entregadores, né? E de bicicleta também. De bicicleta também. Então ele nunca teve um cadastro no aplicativo de entrega? Ele não estava nem cadastrado como entregador? Não. E como é que ele conseguiu aquela bag? Por R$10 de algum entregador? Ele não esclarece para nós como ele consegue a bag. Talvez até mesmo com produto de crime, um furto ou propriamente um roubo. Rouba um entregador para ter o objeto? É uma possibilidade. A empresa, o aplicativo de entregas ajudou, se preocupou, acompanhou? Se preocupou, entrou em contato com a unidade, tudo, mas ele só tinha cadastro dele. Posteriormente, nós fomos verificar como cliente, né, daquele aplicativo, não como prestador de serviço, né? Vocês me falaram também já me passearam que até através das diligências para chegar ao Axel como o autor da morte do Renan, vocês descobriram outros crimes. Que outros crimes foram esses descobertos? Na verdade, na casa da avó, nós fizemos apreensão de diversos... desde placa de moto, foi apreendido chips de celular, sabe aqueles cartões de memórias de máquina fotográfica também. E através desses chips, nós fizemos a identificação de que alguns desses chips tinham imagens. E através dessas imagens, nós conseguimos identificar vítimas. Então, nós entramos em contato com essas vítimas, e essas vítimas foram comparecendo na delegacia, e aí reconhecia o cartão, as fotografias que estavam nesses cartões como sendo dela, e aí era submetido o Axel ao reconhecimento, tanto fotográfico, como posteriormente a gente fazia o reconhecimento pessoal, já que ele estava preso aqui no departamento. Nessas outras vítimas, ele apenas, com muitas aspas, roubou o celular? Sim. Sempre portando arma e tudo mais? Isso. Nós identificamos, no caso, 3 roubos, ele sendo autor de 3 roubos. Ele está envolvido num outro latrocínio tentado, a vítima não foi fatal, mas nesse outro ele não é o autor do disparo, mas sim o comparsa dele é o autor do disparo. E chegaram ao comparsa dele? Esse caso está sobre investigação no 27. Tá, com vocês 27 Distrito Policial. Eles estiveram aqui conosco, nós auxiliamos nos reconhecimentos, na oitiva até das testemunhas, mas a investigação está a cargo do distrito. Esses outros casos não. Nós instauramos aqui e estamos concluindo as investigações desses roubos. São mais 3 roubos e, no caso, uma ou 2 receptações, porque teve vítimas que não reconhecem ele, mas como o objeto roubado estava na casa dele, ele vai responder pelo crime de receptação. Então ele tem uma lista mais longa ainda de crimes a serem julgados e tudo mais. E todos naquela região. E todos na região. Todos por ali? Eu ia perguntar isso. É porque o local do roubo é próximo do local da moradia dele? Sim, cerca de... 3 quilômetros. 7, 8 minutos, vai. Ou menos de moto, né?
Não é comum, é? O ladrão trabalhar próximo de casa? Ou não tem acaba essa... se mostrando comum eles roubarem na região ali. Não é uma... São áreas densamente populosas, né? Então talvez ele se esquive justamente no tamanho da cidade, né? Mas ele acaba cometendo os crimes não tão longe de onde ele reside ou onde ele mantém vínculos, que facilita a fuga dele. São locais onde eles conhecem, têm pleno domínio. Né? Esses foram crimes que vocês encontraram que ainda estavam em investigação. O Axel já tinha passagem pela polícia? De outros crimes ou outras coisas? O Axel ele registrava 11 ocorrências criminais. Mas como maior de idade, ele só tinha um porte de arma. As 10 outras eram com um adolescente infrator. Que aí tem ocorrência de roubo, tem ocorrência de receptação, tem ocorrência de dirigir sem habilitação. Tinha diversos... De roubo, não. De homicídio, não. Não, de homicídio não. Não foi encontramos nenhuma. E depois também da maioridade, essa ficha criminal é apagada, não é? Do passado dele? Não, na verdade é o seguinte, uma consulta a gente chama do DVC, né? Os antecedentes criminais. Os antecedentes criminais só levam em conta a maioridade. Ele não aparece as ocorrências enquanto menor. Para ter essas ocorrências, a gente tem 2 recursos. Ou a gente faz uma pesquisa dos boletins de ocorrência dele, todos os boletins de ocorrência onde ele figura como parte, como envolvido, ou, eventualmente, pedir uma informação de uma pesquisa na vara da infância. Né? Então, no caso, como adulto, ele só tinha uma passagem por... Porte de arma. Porte de arma. Entrando na arma, vocês entraram lá na casa do pai dele, encontraram o revólver. É revólver ou pistola? Um revólver. Calibre 38. 38. Ou seja, deixa a pólvora, mas é mais fácil de você encontrar a pólvora. O que foi encontrado? Quando vocês encontram o Axel, vocês já tinham um retorno da Polícia Técnico-Científica de sangue? Ou isso só momento, depois da prisão dele? Nesse momento ainda era muito prematuro em relação à análise desses, né, tanto da arma quanto dos objetos que nós apreendemos. A única coisa que nós conseguíamos afirmar ali através dos peritos é que na bag utilizada e na jaqueta tinham manchas de sangue. Humana. Sangue humano. Sangue humano. E a gente sabia que também tinha um projétil, né, que foi extraído da vítima. Então, possibilitaria o confronto posterior. Mas no momento da prisão do Axel ainda não tinha saído do confronto? Inicialmente ele figura ali como um suspeito. Quando a namorada da vítima vem aqui, a gente começa, além já desses elementos trazidos pela perícia, que foram encontrados, né, no que foi apreendido, aí começa a robustecer bastante a investigação, tanto que é representado pela prisão temporária dele e concedida no mesmo dia. Né? Falando da namorada, é uma pergunta que eu vou deixar mais para frente, mas já que você já puxou que ela já veio e tal, ela chegou a reconhecer o Axel pessoalmente? Vocês fizeram? Foi necessário isso? Nós, posteriormente, já com ele custodiado aqui, e diante de tudo que a gente tinha colhido no curso da investigação, por ser uma situação extremamente traumática para ela como vítima, né, nós achamos dispensável submeter ao reconhecimento pessoal diante de tudo que nós obtivemos no curso da investigação. Entrando no Axel, a gente já sabe que ele tinha uma passagem por porte de arma. Vocês já levantaram ali que a mãe morava no litoral, o pai numa casa, a avó e tal. Mas o que vocês conseguem levantar de biografia? Quem é esse moço? Quantos anos ele tinha? Ele fazia alguma coisa, não fazia? Então, o Axel tem 23 anos de idade. A mesma idade do Renan? Não, o Renan é um pouco mais novo, O Renan é jovem. Renan tinha 20. Já 20, tá. O Axel tinha 23 anos na época da prisão aí, dos fatos. Para nós ele é um ladrão contumaz, porque tudo que foi arrecadado na casa, levantamos diversos roubos e outras coisas que foram apreendidas, acabamos não levantando as vítimas, mas com certeza são produtos de crime. Então eu acredito que o hábito dele mesmo era praticar esses roubos na região ali próximo ao metrô.
Então, desde muito jovem ligado ao crime, porque ele tem anotações criminais ali com 12 anos de idade, ali já tem um boletim de ocorrência, ele envolvido como autor, né? Então, é um rapaz que cresceu no crime, que vivia disso, não era adepto aos bons hábitos. Ou seja, ele escolheu desde pequeno ser um criminoso. Sim. Apesar de ele no interrogatório negar, né? Nega? Vamos entrar no interrogatório. Ele chega... foi gravado o depoimento dele? Não. Filmado? No interrogatório. Não, foi gravado aquela cena... Uma cena com o doutor fazendo pergunta ali e tal, mas o nosso em si com ele, não. Uma curiosidade, por que não? Não é bom ter gravado o depoimento não só dele, mas de qualquer criminoso? Não é bom, não é bom? É comum, não é comum gravar? Ele estava acompanhado de defesa técnica. No caso ele tá... A gente já vinha de 4 dias de diligência, às vezes alguns detalhes, né? A gente extremamente cansado pela rotina, né? Ali o que se transformou naqueles dias posteriores ao fato, acabamos não realizando a gravação. A gente tem por hábito isso, mas nesse dia específico não houve a gravação do interrogatório, em que pese tenha as imagens ali dele. Eu vi essa imagem até com o Dr. Nico e vou tentar encontrar um adjetivo para não ser repulsivo. Você fica um pouco indignado com o que ele fala. Ainda mais que, de novo, foi um crime que todos nós acompanhamos como se fosse um programa de realidade. Ele traz elementos que eu queria que vocês contem. Ele de verdade... A sensação que eu tive é que ele botava no Renan a responsabilidade pela própria morte. Exato. Como foi a confissão dele? O que ele fala? Ele fala fácil, não fala? Como foi essa... É o oitiva, não é? Que chama isso? Interrogatório. O interrogatório. Como é que chama? Como é que foi o interrogatório dele? Bom, o interrogatório ele tenta primeiro demonstrar que seria um crime que ele teria cometido por ocasião. Que ele não era roubador, que ele estava diante de uma dívida com o agiota, então que ele precisava de dinheiro, o agiota não estava pressionando ele a fazer o pagamento. Por drogas também, essa dívida era ele só fala que era uma dívida com o agiota, não fala o motivo dessa dívida. Que a gente acha que é toda uma tese de defesa, tá? Mas ele alega isso, que ele tinha essa dívida com a agiota, então que ele saiu para cometer um roubo, porque esse era a única maneira que ele teria de arrumar o dinheiro que a pessoa estava pressionando ele a pagar. Então aí ele sai, pega uma arma que ele não quer dizer de quem ele pegou essa arma, aí ele sai à rua à procura de uma vítima para roubar os pertences. Com uma moto sem placa, já mostra bastante que ele tem uma intenção bem de roubar mesmo, né? Sim. Aí ele... Só falando da arma, queria te perguntar, mas já tocou, a arma é uma arma, ele não conta de quem comprou, ganhou, ele não conta a origem da arma, mas por a gente acreditar que ele era um ladrão contumaz, essa arma já devia ser adquirida, ser dele há mais tempo. Essas outras vítimas foram assaltadas com arma? Esses outros crimes que vocês descobriram? Sim. Elas confirmam que ele estava já com uma arma? Sim. E aí ele na tese dele, ali, na confissão, né, que ele presta do crime, ele fala que na verdade ele foi roubar, que no primeiro momento da abordagem o Renan teria falado, não, essa arma é de brinquedo, então por isso que ele faz aquele disparo, para mostrar que a arma era de verdade. Então, e que ele em nenhum momento, ele após roubar o celular do Renan, que ele se volta para a namorada do Renan, ele não percebe o movimento que o Renan está fazendo, então ele teria se assustado com aquele movimento, então dele ir para cima dele, achando que ele ia desarmá-lo, onde ele até tenta falar que seria acidental o primeiro disparo, mas que ele fala, não, eu estava com a mão no gatilho, eu apertei, nem sei se acertou, só que depois ele continuou vindo para cima, daí eu apertei. Essa é a narrativa dele. E aí ele fala, não, mas eu não queria fazer aquilo, ele chega a falar que até pediu o resgate da vítima. Ele ligou para o 93, 192, tá?
Isso Uma pessoa com bom coração. nós não localizamos nenhuma ligação dessa, né? E que daí na fuga ele ali nervoso com o que aconteceu, ele teria dispensado também até os celulares e as munições do revólver, né? No trajeto de fuga ali. E ele, o tiro que leva o Renan a óbito é o primeiro disparo? Vocês conseguem pela necrópsia descobrir como foi a causa-morte dele? Eu acho que não, Tem a dinâmica pelas dos imagens tiros? dos tiros, eu acho que não é o primeiro. Eu acho que é aquele que ele vai mais em direção ao cano da arma ali, né? Que ele vai mais de frente mesmo. Daí eu não sei se precisar ser o terceiro, se é o segundo, terceiro ou quarto. Ele deu quantos disparos? Acho que foram 4, né? 4 no total ou 5 com aquele... Primeiro um para o alto, depois no momento do embate físico ali, 4 disparos. Eu gosto muito quando o bandido fala, não, mas eu só tirei pro alto, ele esquece que a bala cai, né? Essa bala pode ter matado uma pessoa também, pode ter caído numa casa. É assim, a bala sobe, a bala desce. Essa é a lei da vida, né? É a lei da física. Então, também como se o dar um tiro pro alto não fosse nada, né? Deu um tiro pro alto. A namorada conta o que desse momento? Sobre sobre o Renan, de ele ter levantado, ela consegue lembrar com detalhes dessa dinâmica de como foi? Até foi um depoimento da namorada, foi um depoimento que muito impactante pra gente, né? Porque ela estava nitidamente em estado de choque. Ela relatava assim que, na verdade, um ficou pelo outro ali, né? Porque ela teve a chance de correr e não correu porque ela não queria deixar ele sozinho. Então ela esboça uma reação de fuga e ela retorna, você pode ver isso na imagem. E ele também, na hora que o Axel termina de pegar os pertences dele, quando ele se vira para a namorada, ele também vai por ela na tentativa de, talvez, de defendê-la. E isso era uma coisa que também machucava ela ali no depoimento, né? Porque ela teve aquela reação dele como uma reação de defesa por ela, né? O Axel viu essas imagens durante o depoimento dele? Porque o que os senhores me contam aqui, do que ele diz, de como foi, ele não bate com a imagem aqui, né? A imagem ela é muito mais dura e muito mais real. Ali você vai entender, você vê ele ainda pega o celular da menina depois de ter matado. Sim. Ele quer o roubo, ele quer a sensação que nos dá sempre, aí falando de quem assiste, é o desejo de matar. Ele foi confrontado com as imagens frente ao que ele diz, que ele fala, do que ele lembra? Não, nós não fizemos esse confronto, até porque na narrativa dele ele fala assim, que ele permanece na casa da avó até a imagem, na verdade, dele ser divulgada. Aquela quando você já descobre que é ele. Sim. Quando a imagem dele é divulgada, ele fala que ele foge e vai para um hotel, que ele foge ali, que ele não volta mais para casa a partir de quando ele toma conhecimento que ele já tinha sido identificado. E aí, mas ele fala que ele assistiu várias vezes as imagens ali do crime. Mas nós não tivemos fazer esse confronto. É porque os senhores me contaram aqui como ele falou, o que foi, a dinâmica, lembrando de como são as imagens. É completamente divorciado dos fatos ali. Causa tanto impacto pela desproporção, né? O crime de latrocínio entre o bem, né, material ali e a perda da vida, né? O Axel mostra algum arrependimento, culpa ou tristeza apenas por ter sido preso? Na ocasião ali do interrogatório, ele se diz arrependido, né? Qual bandido que não, né? Mas eu acho que a repercussão do caso, eu acho que a consciência de qual pena ele vai tomar ali, eu acho que ali é o arrependimento mais assim, no sentido de que, bom, agora eu vou puxar a cadeia, né? Pena que eu não fiz certo. Não um arrependimento assim, não demonstrou para nós um arrependimento pelo que fez, né?
Nem por ter tirado uma vida. É muito mais a preocupação de ter a liberdade cerceada do que propriamente da vida da vítima. E a questão também, voltando um pouco, a questão de não submeter ele à imagem ali do que aconteceu, ele estava nitidamente já instruído, né? Sim. Por conta da própria advogada ter comparecido para a questão da entrega e acompanhar o interrogatório, não mudaria nada a gente mostrar a imagem, que ele falaria o que acho que a defesa tinha orientado ele a narrar, né? Que era, de certa forma, culpar a vítima pelo resultado da morte, né? Não, se ele não tivesse reagido, nem reagiu, né? Assim, que ele foi meio que só tentar ir na frente da menina, né? Ele não, você vê que o primeiro ato dele, ele está ajoelhado, ele se levanta e fica na frente do namorado. Aí houve o disparo. Daí eu acho que ele tem medo que os outros disparos vão atingir a namorada e ele caminha em direção a ele, né? Então mas eu acho que era toda uma tese de defesa e não mudaria mostrar a imagem, a narrativa dele já estava pronta. Mas a gente sabe que não basta só ele confessar, vocês também têm que provar que é ele o autor e tudo mais. Quais as provas, voltando já para a perícia, o quanto que essas provas que a perícia que traz corroboram e confirmam tudo? O que mais traz ali da jaqueta? Vocês já tiveram retorno desses laudos da jaqueta, da arma e da bota, lá do tênis, da bag e tudo? A confissão dele no interrogatório, mesmo sendo naquele dia ali algo prematuro, se mostra totalmente dispensável para o posterior processo e a responsabilização dele, né? O que nós colhemos nas diligências demonstram cabalmente a autoria por parte dele. Ele, em dado momento no interrogatório, ele chega a argumentar conosco: eu estou vindo aqui, eu estou confessando, eu poderia ter continuado fugindo. Mas a verdade é que a responsabilização e a identificação dele, nós chegamos através dos meios de investigação e também a fuga dele, seria questão de tempo nós realizarmos a captura dele, em que pese ele tenha se entregado naquele dia. Desses objetos que foram apreendidos, eles foram submetidos à análise, né? E na bag que o autor utilizava, o Axel, no momento, foi encontrado material genético da vítima, né? Sangue. Na jaqueta em que ele utilizava, né, que nós apreendemos, existe material da vítima na manga, né? E material do autor na gola da jaqueta, em comparativo com aqueles objetos que nós tínhamos apreendido de uso pessoal dele. Na coronha da arma, também foi submetido a esse exame, foi encontrado material genético do autor, do Axel Gabriel Pérez, e no confronto balístico restou comprovado que aquele projétil que foi extraído da vítima Renan partiu daquela arma que nós apreendemos na diligência. Eu me lembro que o Axel põe o Renan de joelhos. Ele chega a bater no Renan? Ele tem alguma outra violência naquele momento anterior? Não. Naquele momento é o instante em que há o disparo para o alto, né? Já de forma ali a atemorizá-lo, evitar qualquer fuga. E é nesse momento também que a namorada retorna, né? Pelas imagens ali. A motivação dele é uma dívida. A motivação, é a motivação do roubo, do tudo. A motivação dele é uma dívida com a jota dele. A motivação apresentada, né? Qual é a motivação que vocês trabalham? Simplesmente roubar e matar? A motivação dele era praticar mais roubos. A morte realmente foi uma consequência? A morte foi uma consequência de quem age nesse crime. Eventualmente, os resultados mais graves podem acontecer, porque é imprevisível saber o que a vítima, qual a reação da vítima a um crime de roubo. Não tem como o bandido prever se a vítima vai reagir, não vai reagir. Vocês já mais ou menos me contaram, mas eu ia pedir para vocês me contarem de novo como é que foi a dinâmica do crime.
O Axel já estava perseguindo eles sem eles perceberem? Ou o Axel entra na rua e percebe os dois? Eu digo o seguinte, ele já tinha pescado os dois quando saem do metrô. Como que foi a dinâmica do começo do crime de fato até o final? Nós temos notado aqui, nesse período das investigações dos delitos de latrocínio, né? Esses autores de roubos, eles saem literalmente para a prática dos crimes, vão rodando, transitando em regiões conhecidas por eles, à procura das vítimas. Ali, ele passa, primeiro por outras imagens obtidas por nós, ele passa por uma outra mulher, né? E de mais idade. Segundo ele mesmo, informalmente, fala que não realiza abordagem, porque seria de mais idade, talvez fosse fazer gritar ou coisas do tipo. E, posteriormente, passa pelo Renan e pela namorada, que são as vítimas que são do crime. Ele entra em uma rua à direita e já faz o retorno para vir de frente para as vítimas. Nesse momento em que ele vira a esquina, as vítimas já estão muito próximas. Então ele já, sem desembarcar, ele já está com a arma em punho, anuncia o roubo. Há uma menção das vítimas de correr, no entanto ele é muito rápido no desembarque da motocicleta. Chega até já a segurar o Renan pela roupa, pela blusa, e dali se dá todas essas imagens que foram amplamente divulgadas, né? E os áudios, né? Ele para o Renan, dá o tiro para cima, o Renan ajoelha. Subjuga o Renan ali de joelhos, né? Efetua aquele disparo já, a todo momento pedindo valores, relógio. Aí, de fato, ele retira o celular do Renan do bolso e vai em direção à namorada, que, quando há o disparo, ela já para de correr e volta, né? Também para não deixá-lo sozinho. Até da análise das imagens, a gente verifica que quando o Renan corre, ele se projeta para ficar entre ambos. Ele não corre em direção ao autor. A partir do momento em que há esse primeiro disparo, aí de fato ele vai em direção para uma reação natural ali, instintiva de defesa, né? Imagino para essa mãe, a última imagem do filho, praticamente ele de joelhos para deve ser devastador. Isso no dia, né? Porque 2 dias depois do fato, os familiares do Renan acompanharam a namorada dele aqui na oitiva. Foi algo que mexeu com todos nós, né? Aquela mãe ali, poucas horas depois do sepultamento do filho, ter a força de vir aqui, e ela fala isso pra gente, né? A última imagem do meu filho é vê-lo ali de joelhos naquela situação. É algo que marcou bastante a gente, mexeu muito com a equipe, né? A causa-morte do Renan foi imediata? Qual foi a causa da morte? O ferimento decorrente do projétil de arma de fogo. Ele morreu na hora? Poucos instantes depois. Eu li, inclusive, que para a mãe uma das coisas mais aterrorizantes ou tristes é ter a última imagem do filho ajoelhado na frente do Axel. Como é que é a família? Quando a namorada, né, do Renan veio aqui ser ouvida no curso da investigação, a genitora dele acabou acompanhando ela até aqui, né? E isso foi algo que ela confessou pra gente ali, que chocava muito, né? Era algo que mexia muito ter visto o filho naquela situação ali ajoelhado, subjugado, né? E a sequência ali das imagens e dos áudios, né? Então ela teve muita força de vir até aqui, algo que mexeu bastante com a equipe, assim, a relação ali com ela naquele dia, porque é muito impactante, assim, menos de 24 horas depois de sepultar o filho, ter vindo aqui, confiar no nosso trabalho, naquilo que a gente estava fazendo. Foi dia 25 de abril. Foi dia 25 de abril, vamos dizer que a gente já está praticamente no dia 25 de junho. Então, abril, maio, junho, faz 2 meses tudo isso. Você sabe mais ou menos como é que está a família do Renan hoje, como está a namorada?
A gente chegou acabou tendo contato com eles posteriormente por todo o trabalho que foi feito, estão tentando caminhar. A gente ainda estava conversando recentemente sobre essas conversas com eles e demonstra uma força extraordinária, em que pese a perda do filho, em seguir, né? Porque eles têm outro filho. Então, mas é uma situação bastante difícil. É um buraco que nunca fecha, né? Não tem como, não adianta. E é uma coisa também que não é tão comum, né? Assim, ali eles têm a imagem da morte com áudio, né? Você tem a imagem do seu filho sendo executado ali com áudio, uma coisa que não é só você ter essa lembrança que o seu filho foi morto num assalto, né? Ali você tem essa imagem te martelando aí, né? Deve ser terrível também para os pais da namorada, porque que naquele dia eu não fui buscar. A gente se culpa tanto no fim, como se eles não têm culpa nenhuma. Mas eu imagino... Ali a culpa é única exclusiva do autor. Mas imagino que não deva ser... Todo dia você quer voltar para aquele dia e mudar um minuto de uma decisão que poderia, mas não tem como. A vida não tem realidade paralela. Mas dentro dessa ausência de realidade paralela, hoje a gente está vivendo um certo terror, principalmente em São Paulo e tudo mais, que eu acho que bate fortemente em vocês, que é a parte desses falsos entregadores da vida. Isso está se tornando muito comum e muito... a gente começa a ter um preconceito a um trabalhador. Vocês sabem, assim, principalmente que bate muito em latrocínio e tudo mais, essas empresas de entregas, elas estão fazendo alguma coisa para tentar mudar ou não tem o que mudar? Para ajudar a polícia, para ajudar que o crime seja diminuído. Particularmente aqui com a delegacia não foi feito nenhum contato, nenhum tipo de parceria ou abrir uma discussão com a gente no que poderia ser feito por parte deles com relação a isso, né? Seria bom, né? Sim. A gente tem um respaldo deles em questões de informações que, por vezes, a gente solicita, saber questões de se é funcionário, se não é funcionário, ou até mesmo de uma entrega ou outra que foi feita em algumas investigações nossas, mas não existe uma conversa no sentido do que podemos fazer para tentar chegar numa medida aí para proteger a categoria aí, que é hoje com os aplicativos, com essas vendas pela internet, é essencial, né? Fazem parte da nossa vida, são vitais. A pandemia, então, mostrou mais ainda a importância de todos eles, tanto do serviço como dos trabalhadores, mas é que a marca começa a se tornar... Aí, pessoalmente, eu vejo um entregador parado, eu vejo se ele está de capacete, não está, eu não passo, atravesso rua, eu começo a ter medo. Porque a gente ouve, vê... Então já está tão comum que você acaba tendo um medo anterior de uma pessoa que está só trabalhando, mas também pode ser alguém fantasiado de um trabalhador. Né? Porque infelizmente não é um fato isolado, né? É um fato corriqueiro hoje a prática de crimes utilizando-se desses equipamentos de entrega, né? E que passa... Por que isso, né? Porque na verdade a gente não tinha essa atenção, né? Você via uma pessoa com uma mochila de entregador, você ficava despreocupado, né? A pessoa está fazendo uma entrega. Então eles utilizaram desse artifício para ludibriar mesmo a atenção das vítimas, né? Eu mesmo preferia, que às vezes eles ficam parados todos juntos, eu preferia passar perto deles com uma sensação maior de segurança. Aqui ninguém vai chegar para me assaltar com tanta gente perto. Hoje em dia você já fica mais receoso também de algo que não deveria estar, mas o crime também acaba se fantasiando do bom, né? Para se tornar o mal. As empresas falaram muito à época, não sei se vocês sabem disso, se podem falar disso, mas falam muito assim, não foram feitos, não viram os antecedentes criminais das pessoas. Que eu explico para algumas pessoas, não é porque a pessoa pagou por um crime que ela não pode ser
voltar à sociedade, já precisa trabalhar também, né? As pessoas que... Sim. Mas pode ou não pode ver antecedentes criminais de uma pessoa? Pode. Pode ver? Pode. A pessoa antes de contratar pode ver? Pode ver antecedentes criminais. Tem várias empresas que utilizam-se do... Uma das pesquisas é você apresentar o atestado de antecedentes. Né? Exato. Eu acho que se você vai fazer uma contratação em que pese a pessoa tem antecedentes e esteja regenerada, o contratante tem que saber se a pessoa teve um problema, se ela... Qual tipo de problema? Dependendo do que vai fazer, né? Se enquadra no perfil ou não. Vai contratar um assediador de criança para trabalhar de limpeza numa escola, por exemplo, né? Sim. Uma pessoa que tem esse passado, infelizmente, não vai poder trabalhar na escola. Ou felizmente, porque foi descoberta, não vai mais. Então, você também tem que achar pesos e medidas. Essa foi uma investigação exemplar. Eu vou dizer assim, é ISO 72.000, se existe esse número, porque foi rápido, foi imediato, foi uma resposta importante para a sociedade. Mas é comum esse tempo tão curto para vocês chegarem? Vocês estão sendo mais cobrados também a trabalharem no ISO caso Renan? Como é que está sendo isso? Na verdade, o caso Renan é um caso que, assim, acima da curva, assim, de investigação. Por que eu falo acima da curva? Porque, além de conseguir identificar rápido o autor, nós conseguimos chegar na arma, conseguimos chegar nas roupas com vestígios de sangue. Então, os elementos de prova é muito vasto contra ele. E nem todos os casos a gente consegue ter todos esses elementos, né? Normalmente a gente consegue ter um ou outro elemento, assim, né? Todos esses realmente é raro, as investigações que a gente consegue chegar em tudo, né? Portanto, a riqueza inclusive desse apoio tecnológico, de câmeras e tudo mais. Então, pode falar. Não, só complementando o que o Dr. Rogério está falando, esse caso é um pouco emblemático. Houve uma rapidez, uma celeridade, houve também uma ampla divulgação, então por isso que tomou essas proporções. Em verdade, em todos os casos que chegam à nossa unidade, né, por determinação do Dr. Rogério, inclusive, nós empenhamos todos os esforços. Existem outros casos que nós também temos uma cadeia probatória vasta, que não chegaram não foi de conhecimento, em que pese o latrocínio ter bastante repercussão, mas não teve tanta divulgação. Mas também a gente tem uma qualidade da prova colhida ali muito grande. Nesse caso específico, por ter as imagens, o áudio, uma rapidez ali na resposta, também por circunstâncias das diligências de como nós conseguimos empreender, é algo que chamou a atenção. Mas em outros casos, também recente, em que houve também captação de áudio da vítima pedindo ali para não morrer, nós levamos 60, 70 dias, no entanto, também colhemos diversos elementos que nos levam à certeza, tanto que o indivíduo já está preso, já foi denunciado pelo Ministério Público perante o Poder Judiciário e já está em prisão preventiva. Então, assim, a questão ali específica foi por todo, naquele período ali de 4, 5 dias após a identificação dele, ele passou a ser o indivíduo mais procurado pela Polícia de São Paulo. E chamou a atenção, né, a captura rápida, a resposta, todos esses elementos que nós conseguimos juntar. Nem sempre é possível, mas a gente sempre vai tentar. E o latrocínio, foram 4, 5 dias, né? Eu ia perguntar o total de tempo. Entre segunda e sexta-feira. Né? Não deu uma semana. O crime aconteceu no domingo, segunda noite, dia 25. Ele foi preso dia 29. Na sexta-feira. E as pessoas às vezes não entendem que o latrocínio talvez seja um dos crimes mais complicados de investigação. Porque você não tem a ligação entre o autor e a vítima, estou errado? Não existe o vínculo, aquele vínculo é momentâneo, é só durante a ação. Então, por vezes, a gente não tem outros elementos para conseguir prosseguir, né? Isso é um dificultador para nós. Então, é uma investigação sempre complexa, né? Eu digo assim, toda ação, para você chegar a Suzane von Richthofen, é complexo. Mas você tem a ligação entre a filha e a família, você vai chegando. Um cara passa, te mata, entra numa casa, mata todo mundo e foge, é muito mais problemático de você chegar ao autor. Sim.
um homicídio, um estupro, uma extorsão mediante sequestro, há elementos que, ao vínculo, há diversos meios de investigação, por quanto aquele fato se desdobra, que você vai conseguir caminhar no curso da investigação. O latrocínio não. O contato ocorre naquele momento, posteriormente a fuga e a gente inicia a investigação com aquilo que a gente conseguir colher ali, tanto no local quanto posteriormente. Então é algo bem mais complicado. O Renan, desculpa, vou voltar. O Axel hoje está preso. O Axel ainda está preso, ainda é numa prisão temporária, mas o inquérito já foi concluído, encaminhado à Justiça, que deve decretar, ou nas próximas horas ou nos próximos dias, a prisão preventiva dele. Com o inquérito finalizado, o Axel foi indiciado a quê? Em quê? Foi indiciado pelo latrocínio da vítima Renan, em concurso com o roubo da vítima namorada do Renan. Esse inquérito sobre esse fato. Temos os outros inquéritos, um que é presidido pela autoridade do 27DP, que é um latrocínio tentado, e os outros roubos que nós identificamos aqui também está em fase final de investigação. Ou seja, além do caso do Renan e da própria namorada do Renan, que nós não estamos aqui falando o nome dela, para preservar inclusive a identidade dela, tem um inquérito que vai ser um julgamento, e aí vão ter os outros separados que vão ser somados, possivelmente as penas. Na fase de execução. Mas cada fato, ele responde, ele foi investigado em inquéritos apartados e, posteriormente, ele vai ser processado também em processos apartados. Quantos anos ele pode pegar pelo caso do Renan? Pelo caso do Renan, ali... Agora de cabeça... Bom, é de 24 a 30 o latrocínio. Né? Então, mais o roubo... Então volta... Peraí, vou voltar. Só confirmar. Confirma. É 24 a 30, né? Mas que mudou, né? Agora, não sei o que lá. Esse mudou também? Não, houve algumas alterações do delito de roubo... Mas umas qualificadoras, né? Mas eu acho que ele vai tomar uns 40 anos. Só nesse? Só nesse caso. Só nesse caso, porque ele pode pegar de 24 a 30 na morte do Renan, mais o roubo da... Que fica 40 anos, sabe? Com 60 e pouco sem fazer nada. 20 a 30. 20 a 30? Então vamos lá. No caso do... Falei. Pode falar. Falei. Não, é bom você fala isso e ele completa o que você me falou agora, que você acha que pode ser 40 por conta da... No caso do inquérito do Renan, o Axel pode pegar quantos anos de cadeia? No caso, em relação ao latrocínio do Renan, pode ser submetido a uma pena de 20 a 30 anos, somada à pena de roubo do aparelho telefônico ali da namorada do Renan, e posteriormente, havendo condenações nesses outros procedimentos, as penas serão somadas. Ou seja, pode passar de quanto tempo? Com certeza vai passar de 40 anos, fácil. E hoje ele fica mais tempo, porque antigamente tinha umas saidinhas, tinha não sei o que lá, agora deu uma mudada lá desde 2020 para cá. Vocês sabem, tem... Como o crime é hediondo, né, tem um prazo maior para haver uma progressão de regime ou outros benefícios. É uma pena que ele pode ficar 100 anos na cadeia. Não paga a vida do moço que tinha tanto tempo para viver. Doutores, tem alguma pergunta que eu não fiz, que vocês gostariam que eu tivesse feito? Algo do caso que eu não passei, que vocês gostariam de destacar? E aí? Acho que não, né? Falamos tudo? Falamos do crime, das vítimas, do criminoso, da dinâmica, da motivação, da investigação? O que a gente fala para a família, né? Na verdade, o nosso trabalho em si não traz a vida de volta, né, do ente querido. Aqui, na verdade, é o que a família desejaria que acontecesse. Mas o que a polícia pode dar de resposta é conseguir colocar atrás das grades o responsável e, principalmente, elementos que consigam condená-lo, né, a uma pena justa, para a família ter esse conforto só, né,
Como eu digo, fechar o caixão, porque o caixão só é fechado depois do julgamento. Vocês têm uma ideia de quanto tempo para ser julgado ou isso demora, já é com a promotoria mesmo e a gente não vai saber? Ele disse que não vai levar Eu muito acho que o caso dele em si é rápido, porque não é de júri, né? O latrocínio não é um crime que vai para júri. Então, eu acredito que até o final do ano ele já deve ter uma condenação nesse crime. Bom, que a família consiga... Eu acho que descansar em paz a família nunca vai conseguir, mas pelo menos que ela tenha essa resposta. Foi bom para a família, foi bom para a sociedade, essa resposta rápida de vocês foi importante. Eu acho que foi no momento onde estava tendo já uma explosão das pessoas em... Eu não aguento mais, isso não vai acabar nunca. E foi uma boa resposta para os criminosos, principalmente. Eu acho que ali eles também perceberam que é bom ter cuidado, porque nenhum criminoso quer ir para a cadeia, né? Sim. Aí eles choram, ficam tudo bonzinho. Então, parabéns pelo trabalho de vocês, de verdade. Aqui falando como cidadão paulistano e brasileiro. Obrigado. A gente nessa delegacia que é bem desafiadora, né? Na verdade, se investigar o latrocínio. A gente está tentando adotar protocolos de investigação para tentar ter mais sucesso nas investigações, né? Então a gente está pegando tanto o know-how de já ter passado aqui na delegacia, o doutor também trabalhou no homicídios, então a gente está mesclando essas experiências de investigações anteriores e adotando um protocolo na delegacia para tentar ter cada vez mais sucesso nas investigações, já que é bem complicado, né? Nem todo lugar é desprovido de imagens. O crime está aumentando, né, também. Então, a questão do trabalho pericial... Não latrocínio, eu digo esses roubos de... Não, esses roubos praticados com motociclos. E o trabalho pericial também é de suma importância, né, para a gente, né? A gente, muito que é feito no local ajuda a gente na investigação e principalmente nem só na investigação, mas pensando na condenação, né? Então, o trabalho A atuação da perícia. Da perícia é importante. Da equipe de investigação que atendeu o local foi de suma importância para esse resultado, né? Na verdade, a investigação começou ali. Posteriormente, chegou a nós para dar o prosseguimento, né? Esse primeiro local do crime que é super importante. É fundamental, assim. E isso, às vezes, um local mal feito acaba comprometendo o curso da investigação. Porque uma colheita de uma impressão digital, uma colheita de um DNA... Que é o que está fresco ali, que é o que está ali, que é o que está te contando. Na hora ali, não vai representar, você não vai chegar na autoria ali naquele momento, mas chegando depois no autor, isso vai ser... Mas a perícia bem feita nessa hora, ela ajuda tudo se elucidar mais rápido. Muito obrigado, doutores.